Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a Gradiva de Jensen, inspirado na obra Gradiva, uma fantasia pompeiana de William Jensen, e fazer com isso uma abordagem sobre delírio, alucinação, sonho, fantasia e loucura. O que obteríamos se experimentássemos o método da interpretação dos sonhos numa narrativa fictícia que se passa nas ruínas de Pompeia, na antiga Roma, em torno da Gradiva, uma figura feminina de andar sutil que avança delicada e sedutora, envolvente e misteriosa, e rouba a atenção do jovem Norbert, arqueólogo dedicado exclusivamente aos vestígios do passado clássico, transportando-o de volta à vida. Se fosse um de nós, não sei no que daria, mas o resultado para Freud, com todo o seu talento e ousadia, resumiu-se no brilhante texto O Delírio e os Sonhos na Gradiva de William Jensen, de 1907, o qual, neste despretensioso trabalho, referenciamos para investigar algo sobre delírio, alucinação, sonho, fantasia e loucura. Freud examina a obra de William Jensen, de 1903, para fazer a análise de Norbert Arnold, um arqueólogo cuja vida era voltada inteiramente à ciência, quando este encontra, numa coleção de antiguidades, um baixo relevo retratando uma mulher trajada à romana, tocando suavemente o chão com a ponta dos dedos, e recebe um impacto decisivo. Aquela figura quase mítica passa destarte a exercer sobre ele inexplicável fascínio, levando-o a delirar. De imediato, ele faz uma cópia da peça e começa a fantasiar que a moça ali retratada deve pertencer a uma família nobre, e aos poucos todo o seu conhecimento a respeito da antiguidade passa a ser utilizado como insumo para outras fantasias ligadas à sua gradiva, como passa a chamá-la, do latim, aquela que caminha. Nome que também faz referência, como lembra Freud, ao epíteto do deus da guerra que caminha para a batalha, Mars Gradivus. De uma forma livre, poderíamos propor que a fantasia é a expressão máxima e mais criativa da realidade psíquica, a realidade não material, mas real para o sujeito, fruto de uma construção imaginária do trabalho mental que utiliza como substrato memórias, percepções, vivências, angústias, desejos e todas as possíveis distorções subjetivas. No seu monumental O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Freud já nos advertira: a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós. E a fim de suportá-la, não podemos dispensar medidas paliativas, dentre elas, as satisfações substitutivas, que são ilusões, em contraste com a realidade, e nem por isso se revelam menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que a fantasia assumiu na vida mental. Ora, todos recorremos a devaneios que tornam nossa vida mais suportável. Já os delírios, que se alimentam da fantasia, enquanto construções imaginativas resultantes de uma projeção de fragmentos do mundo psíquico, segundo Paulo Dálgalo Rondo, psiquiatra, em Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, no caso de Norbert, advém de desejos sexuais fortemente reprimidos, com elevado grau de convicção e resposta afetiva contundente em seu comportamento. Sobre a gênese das formações delirantes, Freud, em Neurose e Psicose, texto de 1924, afirma: algumas análises nos ensinaram que o delírio é como um remendo colocado, onde originalmente surgira uma fissura na relação de conflito do eu com o mundo exterior. Esse conflito com o mundo externo é frequentemente coberto por uma tentativa de cura ou reconstrução. Ora, não devemos ignorar que a essa época Freud já havia reformulado o modelo psíquico para a noção de instâncias ou domínios pulsionais, reafirmando a supremacia dos processos inconscientes. Havia aproximado o id a uma ideia de repositório de impulsos caóticos, arena de forças psíquicas, ou local de representações das pulsões. Ao eu, havia atribuído a função de autoconservação e mediação do id com o mundo externo, centro de tomada de decisões e articulação de afetos. E ao superior, a função simbólica que organiza o desejo, representante da censura imposta pela cultura e influências parentais, bem como de seus substitutos, professores, modelos e ideais sociais admirados. No meio deste cabo de guerra pulsional, o delírio é a expectativa que a corda está prestes a partir. E a psicose, citando Freud em 1924, seria o análogo desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo exterior.
Mas nem todo delírio é psicótico, com a palavra quem já enlouqueceu de paixão. Aliás, as condições ambientais extremas, inclusive, poderiam ter levado Norbert a um estado onírico, um termo da psicopatologia clássica para designar um estado alterado de consciência semelhante a um sonho muito vívido, predominantemente com atividade alucinatória visual e carga emocional intensa, presente em alguns quadros febris, diferentemente, portanto, do delírio psicótico. Mas segue a saga. Convencido que o escultor houvera sido fiel à realidade ao retratar o andar de sua musa, Norbert decidiu ir até as ruínas de Pompeia para comprovar que estava certo. Sob o escaldante sol, adormeceu e pouco tempo depois teve um sonho terrivelmente angustiado, no qual aparecia no mesmo lugar exatamente no dia da destruição de Pompeia pela irrupção do vulcão Vesúvio, ano 79 depois de Cristo. Em meio a esse sonho terrível, o pior acontece. As lavas vulcânicas se abateram sobre sua gradiva, que passava despreocupadamente justamente na hora, transformando-a numa peça de mármore coberta de cinzas. Norbert despertou, assustado, e ao acordar, viu uma mulher exatamente como em seu sonho, porém passando e tocando-o. Concluiu. Como havia pensado, ela houvera existido, havia morrido e agora retornava à vida e queria se comunicar com ele. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud havia observado que a raiz desses sonhos de angústia vem de fontes sexuais, sendo demonstrável o material sexual dos pensamentos oníricos. Mas, se foi um sonho, quem é essa mulher? E que material reprimido sexual é esse? Um psiquiatra provavelmente pensaria em alucinações combinadas sinestésicas, na qual alterações da percepção sensorial, auditiva, visual, tátil, levam o indivíduo a ver alguém e interagir com essa imagem vitalizada, falar, sentir o toque em seu corpo, condição muito frequente nos casos de psicose em geral. O fato é que entre delírios e fantasias sobre a existência e o fim da gradiva, realmente, Norbert encontrou uma mulher de carne e osso, Zoé Bergeng, sobrenome, aliás, que significa a que brilha ao andar, a qual se ajustou à sua obstinada busca, percebendo a loucura daquele homem que todos os dias, sob o sol escaldante, sentava-se no meio da rua, contemplando um pedaço de pedra, sem jamais contradizê-lo, o que o leva, inclusive, a revelar todos os detalhes de sua fantasia. Zoé tornou-se a própria personificação da gradiva para Norbert. Aliás, de acordo com o Dicionário de Psicanálise de Elisabeth Roudinesco e Michel Plon, há 3 maneiras de pensar o fenômeno da loucura desde que ela foi arrancada do universo da magia ou da religião. A primeira consiste em introduzi-la no quadro nosológico, que estuda e classifica as doenças, construído pelo saber psiquiátrico e considera-a como uma psicose, com seus desdobramentos, paranoia, esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva. A segunda visa elaborar uma antropologia de suas diferentes manifestações, de acordo com as culturas e ao longo do tempo. E a terceira, finalmente, propõe abordar a questão pelo ângulo de uma escuta transferencial da fala, do desejo ou da vivência do dito louco, de que se encarrega a psicanálise. Por isso, não haveria como saber em que caso Norbert se enquadra sem conhecer uma parte de sua história muito importante. É que ele não se recorda, mas aquele é um reencontro. Zoé é um amor de infância que ele reprimiu e ela tinha um andar que foi emulado na fantasia de Norbert pela gradiva. Aquela lembrança soterrada do amor infantil, ainda que deformada, foi trazida à consciência quando ele viu o relevo. Assim, reconhecemos agora a origem na libido deste delírio, mediante o processo de repressão, e somos obrigados, mais uma vez, a dar razão a Freud. Sonho e delírio vêm da mesma fonte. Daquilo que foi reprimido, sendo o delírio essa manifestação da luta interna entre o erotismo e as forças psíquicas repressoras. Aprendemos com Freud, em 1907, que quando queremos entender os sonhos de uma pessoa, precisamos nos ocupar intensamente do caráter e das vicissitudes dela, inteirando-se não apenas das vivências que teve pouco antes do sonho, mas também daquelas de um passado distante. Vemos em Norbert as fantasias tendo alcançado um predomínio, isto é, conquistaram a crença e adquiriram influência sobre seus atos. Um psiquiatra talvez situasse o delírio de Norbert Arnold no grupo da paranoia, de cunho erótico, como uma erotomania fetichista. A fantasia é real para o paciente, de modo que sua convicção é quase intocável.
Ela surge numa reminiscência esquecida. De tal modo, o paciente se apega ao substituto deformado do verdadeiro reprimido, que isso o protege de contestação crítica. Um psicótico pode ter bom entendimento sobre a verdade e ainda assim alucinar. A doença não é menos grave por causa disso. Por isso que podemos fazer uma analogia do sonho a uma psicose temporária, pois em Neurose e Psicose, em 1924, Freud explica que não podemos ignorar o íntimo parentesco entre essa psicose e o sonho normal. Mas a pré-condição para o sonho é o estado do sono, caracterizado, entre outras coisas, pelo total afastamento da percepção e do mundo externo. Mas como enfrentar esta convicção e elucidar o paciente? Com certeza, confrontá-lo não parece ser uma boa estratégia. Freud, em 1907, elucida que se o paciente crê tão firmemente em seu delírio, isso não ocorre por um transtorno de sua faculdade de julgamento, e não vem do que é realmente errado no delírio. Sucede isto sim que em todo delírio há um grão de verdade. Existe algo que realmente merece fé, e tal é a fonte de convicção do paciente que até esse ponto se justifica então. Assim, deve-se muito aos poucos, pelo tratamento psicanalítico, tentar liberar o afeto reprimido, proporcionando ao sujeito estabelecer uma nova relação com o seu sintoma. Mas não dá para falar em psicose na psicanálise sem abordar o caso Schreber. Freud, em 1911, faz observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, enquanto delírio persistente e sistematizado, relatado no livro autobiográfico Memórias de um Doente dos Nervos, de Daniel Paul Schreber. O autor utiliza esse registro como peça de argumentação jurídica para deixar o hospital psiquiátrico onde foi internado e retornar às suas atividades. Schreber vem de uma família de pedagogos, com um pai aparentemente castrador, que impunha aos seus filhos uma atitude coercitiva, sobretudo em relação à postura corporal rígida, que, segundo ele, deveria estar condizente com o estado de atenção. A paranoia de Schreber, que se torna um eminente jurista, começa com um pensamento intrusivo de copular com uma mulher. Imediatamente, por conta da forte repressão, reage ao pensamento dizendo a si mesmo: eu sou incapaz de pensar uma coisa dessas, isso é um absurdo. Alguém colocou um pensamento desse em mim. Segundo a análise freudiana, a experiência com a primeira internação de Schreber convocou nele fantasias homossexuais de desejo pelo seu médico. E a explicação da gênese do delírio paranoico e suas variações está no forte mecanismo de defesa, negação, em relação a tais fantasias sexuais de desejo. O diagnóstico do renomado psiquiatra Emil Kraepelin foi de demência paranoide. Para Freud, este foi um típico processo psicótico que funcionou como divisor de águas para a psicanálise, que até então se dedicava à clínica das neuroses, histeria, neurose obsessiva e fobias. Com base nisso, Freud estabelece uma nova fase no período de constituição do sujeito entre o autoerotismo, amor do eu, e o amor objetal, que é a fase do narcisismo, quando as reações de reconhecimento de si e de assunção do próprio gênero e orientação sexual começam a ser convocadas a serem resolvidas. Quando aborda a psicose à luz do narcisismo, Freud, em 1914, afirma que a análise mostra, porém, que de maneira nenhuma suspendem os paranoicos a relação erótica com pessoas e coisas, ainda a mantém na fantasia, isto é, por um lado, substituem os objetos reais por objetos imaginários de sua lembrança, ou os misturam com estes, e por outro lado, renunciam a empreender ações motoras para alcançar as metas relativas a estes objetos. Erotomania fetichista. Essa é uma quebra de tabu. A visão médica do século XIX tendia a desqualificar o discurso do sujeito que vivenciava a loucura, segundo a ideia de que você perdeu o sentido da realidade, precisa ser internado até recuperar a lucidez e a racionalidade. Algumas vezes numa tentativa de aniquilar a subjetividade e utilizado como pretexto para afastamento social, isolamento e imposição da incubação do delírio, que é invalidado por não ser coerente conforme o pensamento racional. Os loucos precisavam ser endireitados, elucidados, corrigidos e consertados do seu defeito, a desrazão. E por isso, passam a ser objeto de especulações, análises, testes, usos de medicamentos e terapêuticas experimentais para curá-los do seu delírio. Mas pensando bem, quem é que não delira? O que pode ser definido como normal na experiência subjetiva? Na vida cotidiana, cheia de inícios e interrupções, términos e descontinuações, ambiguidades afetivas,
dilemas e repetições como discernir o que é ou não patológico. Incontáveis vezes vemos Freud fazer analogias entre a arqueologia e a psicanálise, sendo ele mesmo um colecionador apaixonado de antiguidades. Em Construções em Análise, texto de 1937, ele vai escrever: o trabalho de reconstrução do analista assemelha-se muito à escavação, feita pelo arqueólogo de alguma morada que foi destruída e soterrada ou de algum antigo edifício. Há, no entanto, uma diferença fundamental que distingue os dois trabalhos. Aquilo com que o analista trabalha não é algo destruído, mas algo que ainda está vivo. E para concluir, citando Freud em 1907, convém não desprezar o amor como força curativa contra o delírio. E o encantamento de nosso herói pela imagem da gradiva não era uma completa paixão, ainda que dirigida para algo passado e sem vida? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande beijo.